Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 31 de março de 2025, vamos fazer a nossa oração da noite baseada no livro de Gênesis, capítulo 33, a partir do versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e Leia e seus filhos atrás. Porém Raquel e José, os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, lançou-se sobre o seu pescoço, beijou e choraram. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são estes contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente me tem dado a teu servo. Rimande rebose que remande rebase. Ribase que louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez o Espírito Santo ministra essa palavra para falar de um assunto muito importante. Se queremos ter a nossa vida espiritual restaurada, nós devemos ter a nossa alma curada. Nós devemos passar por um processo de cura da alma. A palavra do Senhor nessa passagem fala de 2 irmãos, Esaú e Jacó, que haviam se apartado por 20 anos, porque Jacó usurpou o direito de primogenitura do seu irmão Esaú. Segundo a tradição judaica, o filho mais velho, o primogênito, tinha muitos privilégios e recebia a bênção, a porção dobrada. E como a mãe de Jacó e de Esaú preferia Jacó, quando o seu esposo Isaac estava no leito, já cego, convalescente, sem força, no momento que ele chamou o primogênito, que é Esaú, para derramar a bênção do primogênito, a mãe chamou o filho mais novo, que é Jacó. Ribase que rebodice, prepara a comida que o teu pai gosta, porque o pai chamou o suposto primogênito e pediu para ele preparar uma comida da caça, porque Esaú era caçador. Então a sua mãe o instruiu para fazer tudo conforme o seu irmão fazia, inclusive para colocar as suas vestes, pelos no seu corpo, porque ele era peludo, tudo para se passar pelo seu irmão e roubar a bênção. E assim sucedeu com a ajuda da sua mãe. Assim o fizeram, e o pai Isaac abençoou o filho mais novo. E quando o filho legítimo, o primogênito, chegou, percebeu aquela situação, houve uma briga naturalmente. Houve uma briga depois da morte de seu pai, porque lembrando que Isaac já estava velho, ele queria dar a bênção no primogênito antes da morte. Esaú esperou até a morte do pai, mas depois da morte do pai, depois de um tempo, o seu plano era matar Jacó. Então Jacó teve que fugir da casa de seu pai para não ser morto pelo seu irmão. E eles ficaram apartados um do outro durante 20 anos. Esaú tinha um ódio de morte pelo seu irmão. Roubou as minhas bênçãos. Porque ele se tornou superior ao seu irmão, recebeu as bênçãos do pai. E havia essa situação. Jacó foi para um outro lugar na sua parentela
E ele casou-se. A palavra do Senhor diz que ele teve 2 esposas. Teve Leia e teve Raquel. Mas ele vivia com esse peso. Ele vivia com essa culpa. Porque a palavra do Senhor diz, no capítulo anterior, que ele lutou com um anjo no vale de Jaboque. E ele pediu a bênção do Senhor. Ele estava cansado daquele fardo, estava sobrecarregado de levar aquele nome, aquele jugo do ladrão, do usurpador que roubou a bênção do irmão. E olha que ele sofreu, ele pagou as consequências. Tudo que a gente semeia, a gente colhe. Na casa onde ele estava, ele vivia na casa do sogro. O sogro o enganou várias vezes, tanto mais que ele queria casar apenas com uma mulher. Ele gostava de Raquel, que era mais nova. O seu sogro o enganou, o fez casar com Leia, mais velha. Depois, ele teve que trabalhar mais alguns anos para casar com a mulher que ele amava. Ele fez um contrato, trabalhar 7 anos para casar com a filha mais nova. O sogro o enganou, casou com a mais velha. Depois teve que trabalhar mais 7 anos para casar com a mulher que ele desejava. Ou seja, aquilo que ele fez no seu irmão refletiu na sua vida. O seu sogro estava sempre a lhe aprontar. Estava sempre a lhe enganar, a lhe roubar. Chegou um ponto que ele ficou saturado. Ele viu o anjo do Senhor e a palavra do Senhor diz que ele lutou com o anjo até o amanhecer, até a alva. E ele diz, ele determinou que se o Senhor não abençoasse, ele não largaria o anjo. Ele queria ver a sua vida transformada. Ele queria ver a sua vida mudada. Porque ninguém que rouba o seu próprio irmão, prejudica a sua própria família, vive feliz. Pode viver por um tempo. Consegui, ganhei, tive o privilégio. Mas com o tempo vai chegando o remorso, o arrependimento de saber que prejudiquei o sangue do meu sangue e carne da minha carne. A palavra do Senhor diz que ele lutou com o anjo até o anjo o abençoar. Ele deslocou a coxa. E Deus mudou o seu nome, a sua identidade, de Jacó para Israel. Porque ele queria viver uma nova história. Porque ele queria apagar aquele passado de ladrão, usurpador. E Deus o concedeu. Deus mudou o seu nome. Quando Deus muda o nosso nome, representa que Deus mudou a nossa identidade. Deus mudou a nossa história. E logo após esse acontecimento, ele teve um encontro com seu irmão Esaú. A palavra do Senhor diz que ele se prostrou 7 vezes quando o seu irmão se aproximava, em sinal de redenção, em sinal de humilhação. E depois ele correu ao seu encontro, abraçou, beijou e choraram. Representa que houve perdão. Quando há o abraço e há o choro, representa o perdão. Jacó precisava desse perdão para que ele tivesse paz na sua alma, paz na sua vida. Porque os bens materiais não são tudo. Ele tinha 2 mulheres, ele tinha filhos, ele tinha riquezas, ele tinha tudo, mas ele não estava bem emocionalmente. Ele precisava do perdão, que o seu irmão concedesse o perdão. Nós também precisamos pedir a misericórdia àqueles que nós ferimos, que nós magoamos, e também precisamos perdoar aqueles que nos feriram. Saiba que as feridas da nossa alma também representam uma porta para o inimigo entrar. Quando nós estamos a buscar restauração na nossa vida espiritual, nós precisamos ter as feridas da nossa alma curadas, saradas.
A mágoa, o ressentimento, a falta de perdão. Rima representa uma porta. Nós precisamos consertar a nossa alma primeiro. Só assim conseguiremos ter uma vida de comunhão com Deus. Eficaz. Viver aquilo que Deus tem para nós. Só assim conseguiremos adorar a Deus em espírito e em verdade. Sem perdão, nós estaremos entrelaçados, correntes malignas vão nos aprisionar, vão amarrar a nossa vida. Quando nós temos mágoa no coração, nós não conseguimos sentir o Espírito Santo fluir em nós. Isso é um bloqueio, uma barreira. Isso é uma muralha. Hoje o Espírito Santo vai tocar na nossa alma e vai curar a nossa alma. Você vai perdoar aqueles que te feriram e também vai pedir perdão àqueles que você magoou. Para que Deus te restaure, para que Deus te renove e te fortaleça. Nós precisamos ser restaurados para estar mais perto de Deus, porque o objetivo é esse. É estar mais perto do Senhor, é ter a nossa vida espiritual restaurada. Deus vai tirar a angústia, a tristeza. Talvez você diga, não é digno do meu perdão. Nós também não somos merecedores de receber o perdão de Deus, mas Ele nos perdoa. Quem somos nós para não perdoar? Apenas tome a decisão, o Espírito Santo vai te ajudar. O Espírito Santo vai se encarregar de tirar a mágoa, de quebrantar o teu coração, para que você viva sem esse peso, sem essa culpa. Rimande rebose que remande rebase. Ribase que rebo, louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos. Deus, nesse primeiro dia da nossa campanha, nós queremos louvar o teu nome. Nós queremos exaltar o teu nome, Pai, porque essa campanha veio do teu coração. O Senhor sabe o quanto precisamos ser restaurados. O Senhor sabe o quanto precisamos ser renovados. O Senhor sabe o quanto nós desejamos estar perto de Ti. Mas existem algumas barreiras, alguns bloqueios, algumas circunstâncias que nos afastam da Tua presença. E nós pedimos, ó Deus, que nessa campanha o Senhor venha remover tudo aquilo que nos afasta da Tua presença e que nós possamos mergulhar nas profundezas do Espírito, que possamos, Deus, Te adorar em espírito e em verdade. Liberta, Deus, a nossa vida. Te exaltamos, Deus, porque os Teus planos são maiores do que os nossos. Porque a Tua benignidade dura para todo sempre. Te louvamos, Deus, pela salvação das nossas almas. Te louvamos, Deus, pela Tua fidelidade. Bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Deus, a Tua palavra diz, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Deus, nós declaramos sempre que oramos o Pai Nosso. Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que têm pecado contra nós. Deus, ensina-nos a perdoar. Ensina-nos a amar, ó Deus, para que também possamos alcançar a Tua misericórdia. Perdoa-nos, ó Deus, lava-nos, purifica-nos, santifica-nos nessa noite com Teu precioso sangue. Que rebolava, Deus, os nossos corações, lava a nossa alma. Deus, nós somos falhos e pecadores, mas nós clamamos, Filho de Davi, tenha compaixão de nós.
Lava, Deus, as nossas vestes. Arriba, vestes sujas de pecado, de iniquidade, de incredulidade, desobediência. Rimande que rebo nos lava, oh Deus. Nos purifica, oh Deus, nos santifica com teu sangue. Rimande que reba, Deus. Não nos lances fora da tua presença, Pai, e não retires de nós o teu Santo Espírito. Rimande que rebas, remande, rebas. Riba, Deus. Lava nossa alma nessa noite. Oh Deus, riba e remova da nossa alma tudo aquilo que não provém de ti. Riba tudo aquilo que tem sujado a nossa alma, que tem prejudicado a nossa comunhão contigo. Rimande, Deus, remova a mágoa, remova a angústia, remova a tristeza, remove a depressão, remova a solidão. Rimande que rebo, Deus, sara a nossa alma, sara as feridas da nossa alma. Riba, talvez você passou por tanta coisa nessa vida. Você foi humilhado, subestimado, abandonado. Riba, desprezado, rejeitado, traído. Riba, pelos próximos, pelos familiares, por aqueles que você ama. E o teu coração sangra até hoje. Riba, mas o Espírito Santo vai te alcançar. Riba, o Espírito Santo vai te localizar. E Deus vai sarar as feridas do teu coração. Riba, não importa. A palavra do Senhor diz: ainda que o meu pai e a minha mãe me esqueçam, o Senhor todavia não me esquecerá. Riba, não importa a traição. Riba, não importa o desprezo do homem. Deus, Ele te ama. Deus entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Riba, foi por amor que Jesus se entregou na cruz. Riba, foi por amor que Jesus derramou o seu sangue. É pela tua vida, é pela tua alma. Rimande que Deus derrame o bálsamo sobre a tua alma. Rima que Deus venha enxugar as tuas lágrimas. Deus não te desamparou. Deus não te abandonou. Riba, Deus não te deixou. Deus é contigo e sempre será contigo. Riba, receba o abraço do Espírito Santo. Receba o abraço de Deus. E seja curado de toda angústia. Riba, seja curado de toda tristeza. Riba, seja curado. Riba, de toda depressão. Talvez você está solitário, padecendo, sofrendo, sem ajuda, sem auxílio. Riba, você não está só. O Espírito Santo está do teu lado. O Espírito Santo está contigo. Ainda que todos te abandonaram, Deus não te abandonou. Ainda que todos te deixaram, Deus não te deixou. Riba, receba a cura para a tua alma. Receba o bálsamo para a tua alma. Receba o abraço do Espírito Santo. Receba o amor de Deus. Porque Deus, Ele te ama. Riba, Deus se importa com a tua vida. Deus se importa com a tua alma. Riba, Deus está a recolher os cacos, riba, que sobraram em ti, e Ele está a consertar, porque Ele pode todas as coisas. Os cacos quebrados, riba, se transformam em um vaso novo nas mãos do oleiro. Riba, o oleiro está a restaurar esse vaso quebrado. Confia em Deus. Riba, confia e receba o seu amor, o seu cuidado. Abra o coração para que o Espírito Santo venha ministrar no teu coração. Rimande que rebose, remande, rebas. Riba, acabou o choro.
Acabou o lamento, acabou a tristeza. Riba, receba o consolo de Deus. Deus escreveu, riba, uma história para a tua vida que não pode ser mudada, não pode ser alterada. E essa história vai se cumprir. Riba, desde o ventre da tua mãe, Deus já escreveu essa história. Receba o novo de Deus. Angústia, tristeza, riba, ficou no passado. Hoje Deus abre um novo capítulo para você viver aquilo que Deus preparou para a tua vida. Abra o coração para perdoar aqueles que te magoaram, aqueles que te feriram. Abra o coração e seja liberto. Enquanto você carregar essa mágoa, essa tristeza, esse ressentimento, você não será liberto. Abra o coração, o Espírito Santo vai te capacitar a perdoar. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito. É o Espírito que vai capacitar, é o Espírito que vai ajudar, é o Espírito que vai ministrar, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que vai quebrar a dureza do teu coração. Rimande que rebose, remande rebase. Riba, perdoa, para que Deus também te perdoe, para que sejas restaurado. Para vivermos o novo de Deus, precisamos encerrar certos capítulos na nossa vida. Riba, precisamos encerrar aquilo que já está velho, para viver um novo ciclo. Enquanto você não perdoar, enquanto você não pedir perdão, a novidade de Deus não vai chegar na tua vida. Riba, abra o coração nessa noite, porque Deus quer trabalhar, Deus quer restaurar. Rimande que rebose, o Espírito Santo quer fluir em ti como rios de água viva. Riba, se que remande, Ele quer fluir. Deus quer te encher de novo. Riba, Deus quer te usar de novo. Deus quer te capacitar de novo. Rimande que rebo, Deus, riba, ouviu o teu clamor. Riba, e quer te levar novamente para as profundezas do Espírito, para o primeiro amor, para as primeiras obras. Abra o coração e deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer a sua vontade. Riba, no poderoso nome de Jesus. Pai, nós consagramos essa noite nas tuas mãos, ser conosco. Deus, livra a nossa vida, a nossa casa e a nossa família de todos os laços, riba, de todas as setas, de tudo aquilo quanto o inimigo preparou contra nós. Deus, conceda-nos uma noite abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todos sempre. Amém. Glória a Deus.